Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad, mais uma dica e truque do Power BI. Dessa vez vai ser em relação a dados, como que a gente pode trabalhar lá nos dados. Não vamos falar sobre a parte de funcionalidades, né? Então, imagine que eu tenha aqui um arquivo chamado vendas CSV. Isso aqui é um arquivo que está no Excel, obviamente, né? Mas no Excel você pode dar um arquivo, exportar, ou salvar como, e se você escolher um exportar, alterar o tipo de arquivo, CSV, o que ele vai colocar? Separado por vírgula, formato texto separado por vírgulas, ou ponto e vírgula, você define, né? E dá um salvar como, enfim. Ele foi lá, vou dar um ESC aqui, e salvou um arquivo. Esse arquivo, ele vai estar no formato CSV, tá? Isso a gente já sabe. Agora, no Power BI, como é que eu posso ler esse arquivo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá no meu exercício, que é o que normalmente a gente usa. Nós estamos aqui nos nossos arquivos, né? E você consegue enxergar os dados. Esses dados aqui vêm da onde? Está vindo da minha entidade chamada dados. Que vem da onde? Olha aqui que legal. Ó. No editar consulta, eu vou definição de origem de dados. Você vai ver que ele está vindo de um arquivo do Excel. Tá, beleza. Como você sabe, se eu clicar em editar consultas, eu vou para um módulo de edição de consultas, onde eu posso fazer absolutamente tudo o que eu quiser. Criar consultas, dividir a coluna, fazer split, fazer o que você quiser. Mas o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho um arquivo CSV. Normalmente, arquivo CSV você recebe de uma outra fonte de dados que é exportado. Normalmente, de um banco de dados, gerou um CSV e passou para você e aí se vira. Como é que eu me viro agora? Então, você vem aqui no Nova Origem, ele vai abrir, eu vou escolher texto ou CSV, eu vou dar um ligar, ele vai falar, bom, de onde vem os dados? Aí eu vou mostrar um arquivo lá que é um CSV, tá vendo? Quando eu trago aqui um CSV, olha o que ele já identifica. O próprio Power BI vai fazer uma leitura dos dados, ó, baseado nas 200 primeiras linhas. Ele identificou que o delimitador aqui, ele já identificou um ponto e vírgula, mas eu poderia colocar o que é um outro tipo, por exemplo, dois pontos, uma vírgula, um sinal de igual, espaço, tabulação personalizado ou até com largura fixa. Tá? Então a pergunta é, como que ele identificou isso? Então, lá no teu arquivo do CSV, que é esse aqui, ó, se eu der um botão direito abrir com o Notepad, você vai ver que o arquivo é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem aqui, ó, um ponto e vírgula, não é a vírgula, tá? É o ponto e vírgula que ele já identificou para todos os elementos e aí ele sabe aqui qual é a, o final de cada coluna. Ele sugere isso daqui, ó, tá vendo? Sugere. Pô, gostei, aparentemente veio tudo ok. Vou dar um ok e ele vai carregar os dados. Ponto. A partir daqui está feito, tá vendo? Eu acabei de identificar um arquivo que eu tinha um caractere e trouxe automaticamente, ele já identificou o ponto e vírgula. Agora, em outros casos, vamos voltar no nosso campo de dados. Vamos aqui pegar uma data. Você perceba que a data ela tem dia, mês e ano separado por barra, né? Então, se você for aqui no menu transformar, e aqui tem uma opção chamada dividir coluna pelo delimitador ou pelo número de caracteres. Então, se você for pelo delimitador, ele vai ler a sua coluna inteira e vai falar assim, ó, seguinte, selecionar ou introduzir um delimitador. Eu também posso aqui, ó, escolher qualquer um item dessa opção. Se eu escolher personalizado, eu vou dizer para ele, ó, você tem uma barra, tá? O que você quer? Eu quero cada ocorrência do delimitador. Aí ele vai automaticamente já dividir a minha coluna inteira, né? Então ele vai dividir em três. Bom, mas espera aí, olha aqui, ó, opções avançadas. Dividir em colunas, número de colunas em que deve ser dividida. Ora, se nós temos dia, mês e ano, ele vai dividir em três automaticamente. Eu poderia setar aqui também. Caractere de aspas. Nenhum ou dois. Olha só que legal isso aqui, ó. Dividir com caracteres especiais. Se por acaso você informar para ele, ó, ele tem uma tabulação. Olha essa parte aqui em cima. Ó. Quando escolher tabulação, ele põe lá o símbolo de tabulação. Você falou, ó, tem a tabulação e tem o símbolo de retorno de linha, tá? Ok. Ah, tem lá também um espaço sem quebra.
Então, você vai montando a informação do jeito que ele tem que ler e depois aplicar a divisão para dividir aquele conjunto de dados em N outras colunas. Então você vai montando isso conforme a sua necessidade. Eu vou dar um cancelar, é claro, mas eu costumo dizer que é importantíssimo que você faça uma boa análise dos seus dados, tenha dados já consistentes, porque quando você voltar lá no Power BI para criar os gráficos, basicamente lá sim você vai simplesmente manipular as informações jogando e arrastando nos objetos. Mas o mais importante é você trazer dados já mastigados, prontos para a sua origem aqui, que é o editor de consultas.